Meus irmãos, que a graça e a paz de Cristo Jesus esteja com todos. Graças a Deus, estamos aqui mais uma vez na nossa videoaula da Escola Bíblica Dominical. E desde já eu quero agradecer a todos os nossos irmãos que nos enviaram mensagens, mensagens de força, mensagem de ânimo, para que possamos continuar com esse trabalho. Deus abençoe a todos os irmãos, e desde já eu peço que os irmãos me ajudem em oração, porque nós sabemos que nesta área, a área do ensino da palavra do Senhor nosso Deus, é uma área muito árdua, muito difícil, e aqueles que têm este dom, será cobrado um pouco mais do que os outros que não têm esta habilidade ainda, o dom de ensinar. Mas o Senhor aprove a Deus fazer assim, nos escolher para tal obra. E eu sempre digo ao Senhor, eis-me aqui, porque nós não podemos viver para nós mesmos. Nós temos que viver para o Senhor, nosso Deus. Irmãos, aula passada nós falamos sobre um período muito difícil da igreja, um período onde muitos morreram, e falamos um pouco sobre os mártires, em nossa lição, o comentarista da nossa lição, mais uma vez lembrando aí, o comentarista, o evangelista Gil Rocha, ele nos trouxe um conteúdo maravilhoso aí da aula anterior, mostrando aos irmãos, a cada um de nós, a obra de cada discípulo, a obra de cada apóstolo, e como eles morreram, que são os mártires, começando ali pelo primeiro mártir, que foi Estevão, apedrejado, e assim os outros que vieram logo de seguida, devido ao testemunho do Evangelho, o testemunho do Senhor Jesus Cristo. E nós vemos como foi árdua essa perseguição, na vida da igreja, e muitos cristãos naquela época morreram, perderam a sua vida por amor ao Evangelho de Cristo. E vamos dar sequência ao estudo nesta noite, vamos dar sequência no estudo nessa oportunidade, e a lição que nós iremos estudar agora é a lição de número 9, a lição que vai nos falar sobre que Deus, ele desperta a sua igreja, Deus desperta a sua igreja pelos fundamentos da palavra, Vai nos falar aí sobre um período, não posso dizer que foi um período que teve seus momentos de trevas, e foi um período que teve os seus momentos de glórias, devido à intervenção divina, para reverter este quadro que nós iremos ver. Mas, se você quiser, papel e lápis na mão, vamos decorrer aqui, discutir um pouco acerca dessa maravilhosa lição, que vai nos falar sobre Constantino, que marcou aí o seu reinado. Vamos começar. Eu gostaria muito de começar sempre com um texto bíblico, sempre começamos aí com um texto bíblico, e tem um texto na palavra de Deus que esse texto acompanha muito a minha vida, desde o tempo que eu aceitei a Cristo, que Cristo me aceitou, e esse versículo ele sempre acompanha comigo. Faz 20 anos que estamos na presença do Senhor, e é um versículo que fala muito comigo, que impacta muito a minha vida,
e saber da seriedade, né, da palavra do Senhor nosso Deus. Você que está com a sua Bíblia aí, abra sua Bíblia na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo de número 3, no versículo de número 5. Você pode acompanhar na sua Bíblia, carta do apóstolo Paulo a Timóteo, segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo de número 5, que nos diz: tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, deste afasta-te. Uma recomendação do apóstolo Paulo para Timóteo acerca daqueles que aparentavam uma vida piedosa, uma vida de amor, uma vida, vamos dizer assim, entre aspas, uma vida religiosa, espiritualizada, né? O apóstolo Paulo orienta Timóteo para ele ter desculpe, irmão, para ele ter um certo cuidado com esses tipos de pessoa e se afastar desses tipos de pessoa, né? Nós vemos sempre o Evangelho falando sobre união, junção, né? Fusão, e agora nós vemos o apóstolo Paulo sendo muito taxativo, sendo muito categórico e rígido, dizendo: se essas pessoas têm apenas aparência de piedade, então, Timóteo, afasta-te dessas pessoas, né? Paulo, ele era muito rígido concernente à doutrina, à sã doutrina, e ele era tão rígido que ele diz que se alguma pessoa não traz a mesma doutrina que é professada, a doutrina de Cristo, não os saudeis e nem os recebais em casa, né? Então é algo muito forte, E exatamente nesta lição nós vamos tratar sobre um período que surgiu na história da igreja, que de princípio veio como aparência de piedade, como amor, como benignidade, aparência de espiritualidade, mas acabou por acabar com a vida espiritual da igreja, com o verdadeiro sentido do que é o Evangelho de Cristo. Desculpa, irmão, estou um pouco ruim na garganta, mas vamos prosseguir aqui. Vamos prosseguir. Após esse período de perseguição, onde muitos cristãos foram mortos devido ao testemunho de Cristo, chegou na história da igreja, na história do cristianismo, um período que a igreja deixou de ser perseguida e parou de ser perseguida, as pessoas pararam de ser martirizadas e passaram a ser privilegiadas. O sistema do cristianismo passou a fazer parte do governo. Depois de um período conturbado da igreja, no ano de 305 depois de Cristo, uma pessoa chamada, um imperador, um rei chamado Flávio Aurélio Constantino, Aurélio Constantino, melhor dizendo, conhecido como Constantino. Ele assumiu o trono após a morte de seu pai, Constâncio Cloro. Esse foi aclamado pelas tropas romanas e ele assumiu o trono do império, né? Uma porcentagem muito considerada do território romano, e ele passou a governar, depois de ter sido aclamado, né, pelas tropas romanas.
ele passou a reinar sobre esse grande extenso território romano. E Constantino, ele era um homem extremamente idólatra. Constantino, ele adorava ao deus Sol Invictor, né? Constantino ele era um homem atraído pela religiosidade, pela espiritualidade, pelas práticas piedosas. Constantino acabou, no entanto, por entrar na história após ele ter de noite, um dia anterior a uma guerra, que ele iria sair à guerra. Ele teve de noite uma visão de um símbolo, uma cruz, e nesta cruz logo aparecia uma inscrição, e essa inscrição dizia que por este sinal ele iria vencer. E quando Constantino acordou desse sonho, ele, bem de manhã cedo, no dia da guerra, quando ele despertou do sono, as primeiras coisas que ele mandou fazer foi pintar no escudo dos seus soldados uma cruz. Mandou pintar uma cruz em todos os escudos dos soldados, e de forma milagrosa, de forma extraordinária, ele ganhou a guerra. E quando ele ganhou a guerra, ele atribuiu esta gloriosa vitória ao Deus dos cristãos, ao Deus do cristianismo. E ele acabou se voltando ao cristianismo, de certa forma, né? E ele fez com que o cristianismo se tornasse a religião oficial do império. E com isso, pelo cristianismo ter se tornado a religião oficial do império, obviamente os cristãos já não estavam mais sendo perseguidos. Eles não eram mais perseguidos devido a fé que eles professavam. Era a mesma, vamos dizer assim, que era a mesma fé do império que Constantino estava governando. Mas Constantino nunca deixou as suas práticas idólatras. O que Constantino fez? Constantino aderiu em seu império o sincretismo religioso. O que é sincretismo, irmão Igor? O sincretismo religioso são diversas práticas religiosas, diversos estilos religiosos. É feita uma junção de tudo isso e é colocado em culto de adoração. Ou seja, no mesmo local as pessoas oferecem sacrifício a outros deuses e diz que adora ao Deus Jeová, a Jesus, né? Isso é um sincretismo religioso. Eles aderiram a diversas formas de cultuar a Deus e colocaram na adoração do império. E Constantino nunca deixou de adorar ao seu Deus, o Deus Sol, né, o Invictor. Nunca deixou de adorar. A sua devoção ao Deus Sol era tanto que ele criou umas moedas, eu vou mostrar para os irmãos em foto, umas moedas com a imagem do Deus Sol, né? E é interessante que a igreja ela estava tão acomodada devido à sua liberdade religiosa, à sua liberdade de ir e vir, de cultuar a Deus, que eles já não se importavam mais, já não se preocupavam mais em confrontar o pecado. Eles já não se importavam mais em se opor à idolatria, em se opor aos sacrifícios, a outros deuses. Já não queriam mais pregar um genuíno evangelho.
E com esse comodismo, eles acabaram esquecendo das palavras do apóstolo Paulo a Timóteo, naquele versículo onde nós lemos logo no início. Eles esqueceram que isto aí era apenas a aparência da piedade, né, a qual Paulo havia advertido, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, destes afasta-te. Ou seja, Constantino era um homem piedoso, um homem voltado à espiritualidade, voltado à religião, à religiosidade, mas ele nunca havia se convertido verdadeiramente ao cristianismo, porque, desculpe, irmãos, Paulo deixa bem claro que aquele que está em Cristo, nova criatura é. E as coisas velhas se passaram, eis que tudo se faz novo. Jesus, ele deixou bem claro, dizendo que aquele que conhece verdadeiramente a verdade, esse é liberto dos seus pecados. Então Constantino, ele só tinha a aparência de piedoso, devido a essa experiência espiritual que ele teve, né, vencido a guerra devido a uma visão que ele obteve praticamente no campo de batalha, um dia anterior à batalha, e ele pintou os escudos dos soldados com aquela cruz, e ele venceu a guerra de forma milagrosa, e com isso atribuiu ao Deus do cristianismo. Mas nunca deixou de adorar outros deuses, ele nunca deixou de adorar ao Deus Sol, né? E ele passou a ser muito parceiro, vamos dizer assim, parceiro dos crentes, do cristianismo. Passou a ser um homem que estava sempre presente, querendo ajudar o cristianismo. Mas Constantino, ele queria mesmo era aproveitar este momento para poder levantar o seu reinado ainda mais, para poder usufruir dos benefícios do cristianismo e poder estruturar mais ainda o seu império. É interessante que quando Constantino assumiu o trono, a igreja teve como um sinal de Deus para que acabasse as perseguições. Na igreja. E é interessante que a história nos conta, alguns livros nos contam, que a igreja nomeou ele como bispo dos bispos, né? Mas na realidade, naquela época, existiam muitos bispos naquela época. Eu quero destacar um bispo aqui chamado Manes. Esse bispo dizia que ele defendia, ele afirmava que Jesus era o sol. Jesus era o sol. É esse sol nosso aí que está quente demais esses dias. Que Jesus era o sol. Jesus é o sol. Ele diz que Jesus era o sol. E é neste ponto que eu quero comparar um pouco Constantino com Manes, porque Constantino, ele até o fim de sua vida, enquanto Constantino ainda vivia, enquanto Constantino ainda tinha fôlego de vida, ele adorou ao Deus Sol como sendo seu Deus. E nesta época, observe muito bem as condições da igreja, hein? Observe. Nesta mesma época, a igreja da época, nessa mesma época, os cristãos da época começaram a chamar Jesus de Cristo Sol. Cristo Sol, ou seja, Cristo o Sol.
como que para agradar Constantino. Não estou me referindo àquele versículo que diz que ele é o sol da justiça. Não. Eu estou me referindo que, literalmente, Constantino adorava ao sol como sendo Deus, e a igreja, os cristãos na época, aderiu esta forma de tratar Jesus, atribuindo ou dizendo que Jesus era o sol, Cristo sol, para poder agradar ao imperador, Observe que triste a situação da igreja, até que ponto a igreja nesse período chegou. A igreja, ela não se preocupava mais em proclamar, em se opor, fazer oposição ao pecado. A igreja, ela não se preocupava mais em proclamar o amor de Deus e o repúdio pelo pecado. A igreja começou a ser complacente, começou a compartilhar, começou a aderir em sua vida o sistema do império da época. É interessante que Constantino era tão assim com o cristianismo na época, que ele consagrou o domingo, para ser um dia específico de adoração ao Deus Sol, para poder, vamos dizer assim, sincronizar, né? Para poder estar de igualdade ao cristianismo, que adorava e adora até hoje a Jesus no domingo, né? Que nós temos o domingo como o dia do Senhor, aonde nós reservamos esse dia para estar na casa do Senhor, para estar na igreja, aonde nos dedicamos um pouco mais à obra do Senhor, nos ensaios, começando pela escola bíblica, depois vem os ensaios, o evangelismo, e depois logo mais o culto evangelístico à noite. Então Constantino teve a preocupação de colocar junto com a igreja o dia específico, no domingo, para que quando os crentes estivessem adorando a Cristo Sol, né, como eles chamavam na época, Constantino também estava adorando ao Deus Sol na época. Então havia assim uma parceria entre o governo e a igreja na época. E essa parceria do governo, da igreja na época, trouxe sérias consequências religiosas. Ele veio com uma avalanche espiritual, de decadência espiritual para a igreja. Antes de nós entrarmos nesse tópico, eu quero ler com vocês a carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 12, versículo de número 1 e o versículo de número 2. É um texto muito conhecido. Vamos ler esse texto para nós podermos entrar dar continuidade, na realidade, no nosso estudo, falando sobre as consequências dessa parceria do governo e igreja na época de Constantino, né? 305, quando Constantino assumiu o trono após a morte de seu pai. Pois bem, Romanos capítulo 12, versículo 1 e versículo 2, diz-nos assim, preste muito bem atenção,
eu estou com uma versão muito interessante, uma versão bem clara do que Paulo está dizendo aos irmãos que se encontravam em Roma. Escute. E assim, irmãos, peço-vos, através do amor de Deus, que deem as vossas vidas a Deus, que elas sejam como que um sacrifício vivo, santo para Deus. O tipo de sacrifício que ele aceitará. Quando pensamos em tudo o que ele fez por nós, será isso pedir muito? Não se conformem com os padrões e costumes deste mundo, mas sejam como gente diferente, através da renovação da vossa maneira de pensar. E desta forma conhecerão o que Deus deseja que façam, e verão como a vontade de Deus é realmente boa, agradável e perfeita. Observe que Paulo, ele é muito taxativo em dizer: não se conformem com os padrões e costumes deste mundo. É engraçado que o original, o grego, ele nos traz a ideia de não se conforme. Ele nos traz a ideia de forma, ou seja, um recipiente que coloca nesse recipiente a massa, e aquela massa toma a forma daquela forma. Ou seja, a massa aderiu o modelo, o modo da forma. Apóstolo Paulo está exatamente dizendo isso, para a igreja não se moldar com os padrões do mundo, porque a igreja não está aqui na terra para ser complacente com os costumes, com o modo de vida do mundo. A igreja está aqui na terra para fazer oposição ao mundanismo, ao pecado, aquilo que é contra a santidade de Deus, aquilo que é desagradável a Deus, ou seja, que não agrada a Deus. A igreja está aqui na terra para para ser a luz do mundo, para colocar sabor neste mundo. Não estar aqui na terra para ser igual ao mundo. O apóstolo Paulo adverte aos irmãos que se encontravam em Roma, dizendo para eles não se moldarem, para eles não aderirem à forma de viver do mundo, mas que eles fossem pessoas diferentes. E é engraçado que a igreja, nesse período de Constantino, a igreja começou a aderir em sua vida a forma, a espiritualidade, o sistema religioso da época. Ela parou de observar a sã doutrina. E isso trouxe consequências terríveis à igreja. Quando os aplausos do mundo tornam-se maléficos para a igreja de Cristo, quando faz com que a igreja acomode e não proclame mais contra o pecado, não anuncie mais o amor de Deus e não faça repúdio ao pecado. Quando ela começa a ser agraciada pelo mundo de tal forma que essa suposta liberdade religiosa que nos dão trazem sérias consequências para a igreja. E é interessante que nesse período
este modo de vida da igreja trouxe sérias consequências à igreja. Porque eles começaram a apenas não se preocupar mais com o que já não havia mais a preocupação de proclamar o Evangelho. E como eu já havia dito, isso traz uma séria consequência espiritual à igreja. É interessante que, na realidade, não era para ser assim, né? Mas parece que na história da igreja, a igreja ela se tornou uma igreja poderosa. Parece que a partir do momento que a igreja passou a ser perseguida. Quando a igreja parou de ser perseguida, a sua espiritualidade caiu. Houve uma decadência espiritual em sua vida, porque quanto mais o império perseguia, a época da perseguição da igreja, dos mártires, que muitos morreram, quanto mais eles perseguiam a igreja, mais a igreja crescia e mais poder a igreja tinha, porque a igreja orava mais, a igreja se santificava mais, a igreja buscava mais ao Senhor. Não era para ser desta forma, porque o ato de buscar a Deus deve ser um ato espontâneo, deve fazer parte da vida da igreja, deve fazer parte da vida de cada um de nós. E não só buscar a Deus, ou se dedicar, ou se separar do pecado, quando vem a perseguição, quando vem a angústia, a tristeza, a aflição. Nós temos que buscar a Deus em todo tempo, em toda hora. O apóstolo Paulo diz: orai sem cessar. O apóstolo Paulo ele era muito categórico em dizer que sobre o tempo que se devia buscar a Deus, ou seja, todo tempo, toda hora, deve fazer parte da minha vida. Mas parece que aqui a igreja, quando parou de ser perseguida, houve uma decadência espiritual. Houve uma decadência espiritual na igreja. A igreja perdeu a essência de um verdadeiro cristianismo. Perdeu a sua identidade. Quando a igreja perde a sua identidade, é algo muito terrível. E a Bíblia, Jesus, ele é muito firme em falar sobre a necessidade de tomar uma posição nesta terra. Observe junto comigo o que diz na palavra do Senhor, nosso Deus, em Mateus, o Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 5, do versículo 11 ao versículo de número 13. Observe só o que Jesus diz acerca da perseguição. Jesus não está dizendo aqui que nós seremos aplaudidos. Jesus não está dizendo aqui que nós seremos parceiros do governo. Jesus não está dizendo aqui que nós andaremos de mãos dadas com o mundo. Jesus não está dizendo aqui que eu e você seremos amados pelo mundo, que nós seremos ovacionados pelo mundo. Observe bem o que Jesus diz aí no seu texto. Abra sua Bíblia aí. Observe. E eu vou ainda citar mais dois versículos, dois textos, dois livros, para respaldar isso que eu estou falando. Observe muito bem. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 5, versículo de número 11 ao versículo de número 13, nos diz: Quando forem maltratados, perseguidos e caluniados por serem meus discípulos, felizes serão vocês por isso. Alegre-se com isso.
Sim, alegrem-se, porque vos espera lá no céu uma enorme recompensa. Lembre-se de que também os profetas de antigamente foram perseguidos. Vocês, observe, isso é muito forte, irmãos. Vocês são o sal da terra. Se o sal perder o seu sabor, como o recuperará? Será lançado fora e esperzinhado como coisa sem valor. Ou seja, em algumas outras traduções, não diz será pisado pelos homens. Eu só piso naquilo que não tem valor, né? Eu estou passando, vejo um pedaço de papel no chão, eu piso em cima, para mim não tem valor. Não tem nada que possa me trazer benefício nenhum. Não pode nada fazer mudar a minha situação. Então Jesus diz algo aqui muito sério acerca da ausência das perseguições. Porque, na realidade, o mal não é em ser ou não ser perseguido. Porque eu posso ser crente fiel ao Senhor na perseguição e posso ser crente fiel ao Senhor na bonança. O apóstolo Paulo mesmo diz que ele sabia adorar a Deus, servir a Deus, estar na presença de Deus na escassez e na bonança. Sabia estar em cima, sabia estar por baixo. Então, na realidade não é a condição que envolve a sociedade. O mal está dentro dos corações de cada um de nós, né? Na ausência de perseguição, nos acomodamos. Quando há a vaca magra, nós corremos para os pés do Senhor, né? Somos crentes, fiéis a Deus. Mas quando entra o período da vaca gorda, às vezes nem orar para dormir nós oramos. Então isso é muito sério, isso está dentro do coração de cada um de nós. E Jesus está dizendo aqui que quando nós formos perseguidos, fomos caluniados, até mesmo mortos por amor a Ele, nós somos pessoas privilegiadas. Jesus disse que aquele que procurar salvar a sua vida, esse perdê-la. E aquele que perder a sua vida por amor a mim, disse Jesus, salvá-la-á. A igreja, ela pode sim ficar sem ser perseguida, mas ela não pode perder a sua devoção a Deus, ela não pode perder a sua essência de adoração a Deus, você não pode perder a essência de santidade, de identidade. Ela não é porque está no seu local de conforto que ela vai aderir em sua vida o sistema do mundo. Lembra que Paulo disse, não vos conformeis. Então, um outro versículo também que nos diz, está na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 3, no versículo de número 12, né? Que o apóstolo Paulo fala a Timóteo assim, de fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo, observe, piedosamente em Cristo Jesus, serão perseguidos. Eu vou ler de novo, para que isso fique bem fixo no seu coração. Observe, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo de número 12. Olha o que Paulo diz para Timóteo. De fato,
todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Você observa que o apóstolo Paulo não está dizendo que é só no tempo dele. O apóstolo Paulo não está dizendo só no tempo dos discípulos, dos apóstolos, do início da igreja, dos primeiros séculos. O apóstolo Paulo está dizendo que todos aqueles que querem, desejam seguir ou servir ou estar em Cristo de forma sincera, de forma verdadeira, de forma transparente, estas pessoas padecerão perseguições. É por isso que tem um ditado no meio evangélico, né, no meio cristão, que diz assim que quando tudo está bem, se preocupe. Deve ter alguma coisa de errado, né? Eu não duvido que Deus dá paz, né, de guerra, dá a paz, a ausência de guerra. Eu não duvido, porque no Antigo Testamento muitas vezes nós lemos que Deus deu paz, né, a Israel. Ou seja, nenhum dos seus inimigos queriam guerrear com eles. Houve um período de paz, né? Eu não duvido que Deus possa dar paz à igreja, porque é necessário, né, que tenhamos esta paz. Mas isso é muito sério, porque o estilo de vida de quem serve a Cristo de forma sincera, de forma piedosa, de forma verdadeira, é um estilo de vida que se opõe ao sistema mundano. Então, nós estamos estudando um período da história da igreja que a igreja tinha uma suposta paz de perseguição, mas ela aderiu ao sistema mundano em sua vida, né? Ou seja, ela perdeu a sua identidade, ela já não tinha mais a identidade de quem servia ao Cristo ressurreto, Cristo verdadeiro. E com esta ausência de guerra, essa ausência de perseguição, perderam a sua identidade e aderiram em sua vida o sistema mundano. Outro versículo aqui, em Apocalipse, capítulo 2, versículo de número 10, a qual o apóstolo João escreve, né, às igrejas da Ásia ali, naquela região da Ásia. Ele escreve assim: não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Aqui não está falando de coisa boa não, irmãos. Aqui está falando de perseguição terrível. Olha aqui, não tenha medo do que vocês está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los. E vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Olha a promessa do Senhor aqui. Ser fiel até a morte, e lhe darei a coroa da vida. O que o Senhor quer de nós é fidelidade. Fidelidade na prova, fidelidade na bonança. Fidelidade na vaca magra, fidelidade na vaca gorda. Fidelidade na guerra e fidelidade na paz. O que o Senhor quer de nós é que tenhamos em nossa vida o caráter de Cristo, que quando estava sentado à mesa, na ceia, estava sorrindo, estava feliz, mas quando estava no jardim do Getsêmani, angustiado, que ele diz, a minha alma está angustiada até a morte, ele não deixou o seu caráter, mas ele manteve-se firme no seu propósito.
Então, esta é a posição da igreja. E era esta a posição que a igreja que nós estamos estudando deveria ter tomado. Deveria ter tomado uma posição de confronto do pecado e não aderido em sua vida ao sistema mundano. Mas como Deus ele é maravilhoso, como Deus ele é extraordinário, e nós sabemos que o Senhor é o dono da igreja. Jesus disse, a minha igreja, né? Foi Jesus que disse. Jesus disse, ele é o único que pode dizer a minha igreja, né? Porque a igreja é do Senhor Jesus. Foi firmada, foi fundamentada, é o alicerce, é o Senhor Jesus. Então, a igreja é do Senhor, a igreja é do Senhor Jesus. E a história nos conta aqui na nossa lição, que Deus despertou, Deus começou a ter uma forma de trabalhar diferenciada. Naquele tempo onde já não se observavam mais o ensino da palavra, aonde a igreja, o cristianismo, acabou aderindo a formas de culto, coisas bizarras, tipo oração aos mortos, cobrança de indulgência, tinha que pagar para tirar alguém do suposto purgatório, né? Adoração a crucifixo, adoração às imagens, a esculturas. E a igreja começou a aderir esse estilo de culto, esta forma litúrgica, né, em seu meio. E isso trouxe sérias consequências espirituais. Obviamente, né, a consequência do pecado é a morte, né? E ali morreu-se a comunhão com Deus, quebrou-se este elo, né? Mas é interessante que Deus, ele nunca abandonou o seu povo. Deus nunca abandonou o seu povo. Lembra lá em Juízes, quando o povo era levado cativo, né? O povo era levado cativo e a Bíblia nos registra que e clamou o povo ao Senhor, e o Senhor suscitou um juiz que tirou-os do cativeiro, né? Mas o povo sempre acabava voltando e Deus suscitava um juiz, tirava-os do cativeiro. Significava que Deus estava pronto a ouvir uma oração sincera de um coração quebrantado e de uma alma verdadeiramente arrependida, né? Quando isso acontece, Deus ele ouve ao seu povo. Lembra que Jesus disse para Salomão, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, se arrepender dos seus maus caminhos, então eu o ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Oh, glória a Deus! Irmãos, nós precisamos ter um coração sincero diante do Senhor nosso Deus. A igreja passou por esse momento, mas o Senhor não abandonou a sua igreja. Deus desperta o seu povo. Deus desperta o seu povo. Na nossa lição, o nosso pastor, o nosso evangelista de Rocha, ele traz um belíssimo comentário sobre a forma com que Deus usou para, de certo modo, despertar o povo de uma certa maneira, para que o povo se voltasse ao senso de arrependimento, ao senso de adoração e devoção a Deus.
porque o comodismo era muito, né? Eles já não se importavam mais, estavam vivendo de acordo com o que o império estava vivendo. E é algo interessante que a história nos diz que por volta do ano 1000 do nosso calendário, né, começou a surgir aí um boato de que o mundo iria acabar, né? E com esse boato que surgiu, que o mundo iria acabar, se alastrou uma onda de temor e de arrependimento na sociedade daquela época, no povo daquela época. E como esse sentimento veio o arrependimento, muitas pessoas voltaram ao temor a Deus de uma forma meio errônea, vamos dizer assim, porque já não havia o ensinamento da palavra como deveria ser, já não ensinavam mais a palavra, já haviam a proibição da leitura da Bíblia, né? Já não se podia ler, não se permitia mais o ensino da palavra, e as pessoas sentiam esse sentimento, tinham esse sentimento de fim do mundo, que tudo iria acabar, e as pessoas acabavam se voltando a Deus da maneira deles, da maneira que eles eram habituados a fazer. E o que eles faziam? Eles pegavam os seus bens, pegavam as suas posses e depositavam aos pés dos papas na época, para poder comprar favores no céu, para poder garantir o seu lugar no céu. Ou seja, eles estavam querendo comprar a salvação mediante as obras. E nós sabemos que a palavra do Senhor nosso Deus nos diz que não são pelas obras. Não são pelas obras. E eles fazendo isso, e a igreja na época, o sistema religioso na época, estava aderindo, estava recebendo os seus bens, estavam recebendo as suas posses, as suas fazendas, as suas riquezas. E com isso fazia com que o Império Romano se tornava cada vez mais rico, mais poderoso, mais gigantesco. E eles estavam ainda recebendo, fazendo com que as pessoas acreditassem que se eles dessem ouro, dessem prata, eles teriam um local reservado nos céus. A Bíblia nos diz que nós não fomos comprados com ouro, com prata, com pedras preciosas, mas nós fomos comprados pelo precioso sangue de Cristo Jesus, derramado na cruz do Calvário. Ou seja, Ele já nos deu a salvação. Temos que tomar posse dessa salvação. E para tomar posse dessa salvação, não é mediante as obras. Obras são consequências da sua fé em Cristo Jesus. Porque a fé sem as obras é morta. Então, observe uma coisa. A igreja na época estava aniquilando a cruz de Cristo. Observe o que a Bíblia nos diz na carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Aos Efésios, no capítulo 2, versículo 8 e o versículo de número 9. O apóstolo Paulo diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Imagine se a tua salvação dependesse da riqueza que você possui. Para que Jesus iria morrer na cruz do Calvário, né? Para que Jesus iria descer, sofrer o que sofreu, padecer o que padeceu, né? Foi traído, humilhado, escarnecido, ferido. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então não temos que pagar para obter a salvação. Temos que crer, porque a salvação é pela graça, mediante a fé. E isso não vem de dentro de nós. Isso é um dom de Deus. Isso não vem das obras.
para que ninguém se glorie. Os homens se gloriam nos seus bens, mas Deus se gloria quando Ele vê um pequenino dele com uma grande fé no sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Observe aqui um outro versículo também, acompanhe aí na sua Bíblia, um outro versículo que se encontra em Romanos, no capítulo 3, no versículo de número 20 ao 24, e o versículo de número 28, que nos diz assim, Romanos, capítulo 3, versículo 20 ao 24, e o versículo 28, que nos diz assim, portanto, ninguém será declarado justo diante de Deus, diante dele, em algumas traduções, através das obras. Eu vou ler de novo. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, diante de Deus, diante de Jesus, através das obras. Pois o que vem pela lei é o pleno conhecimento do pecado. Observe. Mas agora, olha o que Paulo diz, agora, sem lei, a justiça de Deus tem se manifestado, que é atestada pela lei e pelos profetas. Isto é, a justiça de Deus vem pela fé em Cristo, Jesus, para todo aquele que crê. Pois não há distinção, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificado gratuitamente pela sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Portanto, concluímos que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Isso é algo extraordinário, irmãos. O Senhor nos salva não por aquilo que nós possuímos. A Bíblia nos diz em Romanos, no capítulo 5, no versículo de número 8 e 9, que Deus prova o seu amor para conosco, tendo Cristo Jesus morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Nós nem pensávamos em Deus, nós não queríamos saber de Deus, e lá estava Jesus morrendo por nós. A sociedade desta época aqui não estava querendo saber de Deus, estava do verdadeiro Deus, da verdadeiro modo de vida diante de Deus. Ele não estava querendo saber de santidade, de devoção a Deus, de obediência a Deus, de sinceridade diante de Deus, de santidade diante de Deus. E a história nos diz que Deus despertou o povo de alguma forma, que fez com que o povo sentisse o sentimento de arrependimento de uma forma errada, até mesmo devido porque não havia ensinos na época. Não havia ensinos na época, era proibido a leitura da palavra, da Bíblia Sagrada. Era enclausurada a Bíblia, mas Deus nunca abandonou a sua obra, Deus nunca abandonou o seu povo, Deus nunca abandonou a sua igreja. Ou seja, Deus ele sempre agiu em prol da sua igreja, da sua obra, do seu povo. E é algo muito interessante que a Bíblia nos diz, que a história nos diz que Deus também teve esse movimento, né, que surgiu, dizendo que o mundo iria acabar, que quando chegasse o ano 1000 iria acabar, aí depois quando chegasse o ano 2000 era o fim do mundo, né? Agora outros estão dizendo que o fim do mundo será 2020, mas a Bíblia nos diz que esses tempos, estas épocas, não nos pertencem saber. O que nos importa para nós, igreja, é ser cheio do Espírito Santo e poder testemunhar acerca de Cristo. Poder falar do que Cristo fez em nossa vida,
do que Cristo faz na vida de todos aqueles que o aceitam como único e suficiente Senhor e Salvador. Senhor e Salvador. Então é interessante que a história nos conta que houve também um despertamento, houve um despertamento na palavra. Aí o negócio já foi mais sério, né? Já foi vamos dizer assim, um mistério mais profundo, né? Porque Deus despertou alguns homens da época, através da palavra, ou seja, homens que estavam fazendo parte daquele sistema religioso, ou seja, homens que viviam no meio de uma sociedade ímpia, no meio de uma sociedade idólatra, no meio de um sistema religioso corrompido, homens que estavam vivendo ali, no meio daquele sistema religioso, e quando de repente o Espírito de Deus abriu o entendimento dessas pessoas acerca da palavra e fizeram com que essas pessoas pudessem compreender e entender que a igreja da época estava ensinando de forma errada a sã doutrina, o evangelho. Estava doutrinando de forma errada. O seu sistema religioso estava corrompido. E isso é muito interessante, que a Bíblia, a história, se você puder adquirir para a sua biblioteca, eu recomendo o Livro dos Mártires, né? Vai nos falar sobre Martinho Lutero, ou até mesmo os livros dos heróis da fé, né? Narra muito os grandes avivamentos, os grandes despertamentos espirituais, que houve o despertamento da palavra para a palavra, ou seja, a volta ao altar da palavra, né, da santidade. E nesse período não foi diferente. Nesse período Deus despertou homens como João Hus, né, que ele foi despertado pela palavra de Deus, o Espírito Santo, Deus atuou no coração e no entendimento de João Hus e fez com que ele compreendesse que a forma que estava sendo ensinado na época estava errado. E ele começou a se opor, olha aí, começou a fazer oposição ao sistema religioso corrompido da época. E automaticamente, quando ele fez oposição, fizeram uma fogueira, colocaram o homem de Deus na fogueira e disseram para ele negar tudo aquilo que ele estava ensinando, para ele desfalar tudo aquilo que ele tinha falado sobre a forma da igreja da época ensinar o povo. E João Hus, no meio da fogueira, próximo da sua morte, ele diz: podem matar um ganso, que Hus, né, na língua dele era um ganso, significava ganso, mas daqui a 100 anos Deus suscitará um cisne que não poderá ser queimado ou não poderá queimar. É interessante que na hora da morte, olha, ele se opôs, a perseguição veio, começou a vir os mártires novamente, e na hora da morte ele profetizou o surgimento desse 102 anos depois de que João Hus sucumbiu na fogueira, né, morreu, foi martirizado na fogueira. Lá estava o cisne na porta da igreja com as 95 teses contra as indulgências da igreja católica, da época, né? As 95 teses.
E isso foi uma revolução extraordinária, onde surgiu a reforma protestante por Martinho Lutero. Tentaram N vezes matar Martinho Lutero, mas ele prosseguiu adiante com esse tão glorioso ministério. Houve esse despertamento no coração de Martinho Lutero. É interessante você, meu irmão, minha irmã, você professor da Escola Bíblica Dominical, pesquisar, porque surgiram outros homens que fizeram essa revolução na igreja. Fizeram essa revolução na igreja. Eu quero finalizar essa nossa aula, essa videoaula de hoje, com uma reflexão, né? Na apostila tem essa reflexão. A nossa apostila ela tem 3 folhas. A apostila de sábado agora tem 3 folhas. Mas não deixe de adquirir essa apostila. Não deixe de adquirir, porque é um conteúdo muito bom. Observe, eu fiz uma reflexão para nós. E eu quero que você ouça essa reflexão. Que nos diz assim: que o Senhor nosso Deus possa despertar a sua igreja nesses dias de comodismo e frieza espiritual, aonde os aplausos são mais importantes do que as perseguições, aonde o local de conforto é mais precioso que a cruz, aonde a mentira e o engano é verdade, e a verdade é mentira e engano, aonde os valores terrenos são mais valorosos que os valores celestiais, aonde bens materiais são mais valiosos do que almas aos pés de Cristo Jesus e mais valiosos do que uma vida santa. Que Deus nos ajude a vencer esse tempo de nebulosidade em nossa geração e desperte em nossa geração a vida de homens e de mulheres, de jovens, de adolescentes e, por que não dizer, de crianças, porque eu já vi crianças sendo usadas em profecias, eu já vi crianças sendo usadas na ministração da palavra, eu já vi crianças sendo usado na ministração de curas. Mas que Deus possa despertar a nossa geração. Que a nossa geração possa voltar à palavra, à vida santa. Que a nossa geração não venha aderir em sua vida a artifícios, mecanismo que possa facilitar o meio pelo qual devemos caminhar. Lembre-se, o nosso padrão de vida é Cristo Jesus. Meus irmãos, que Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Está a nossa aula. Espero que os irmãos tenham gostado. É a nossa segunda videoaula, irmãos. Eu ainda fiquei um pouco nervoso. Estou com minha garganta ruim devido à frequência dos nossos compromissos. Mas Deus vai continuar nos dando graça. E que Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Até a próxima aula e nos ajude em oração. Amém.